Boa tarde. Vamos aí para mais uma live. Depois de alguns dias eu voltei. Boa tarde. E hoje eu falarei sobre mais alguns sinais presentes no trauma da rejeição. Boa tarde para quem está entrando agora. Sejam bem-vindos. Já aproveita, convide mais pessoas, dispare aí o seu aviãozinho, porque hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a ótica da psicanálise com relação a alguns sinais que estão presentes no trauma da rejeição. Eu vou dar um tempinho aí para mais pessoas poderem entrar e já eu começo com esse assunto que é extremamente importante. Pode ser que você esteja aí sofrendo, pelo trauma da rejeição e não saiba. Pode ser que você esteja até então lidando com os sintomas, com os sinais que são tão limitadores e não saiba que se trata de trauma, especificamente o trauma da rejeição. Será que existem muitos sinais presentes no trauma da rejeição? Com certeza sim. Eu tenho falado sobre alguns nas últimas lives que eu fiz e de fato são muitos os sinais. Aí a pessoa fica com a vida emocional comprometida, isso vai se refletindo nas outras áreas, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, e ela não sabe que todo aquele comprometimento, toda aquela dificuldade, as limitações são em decorrência desse trauma tão devastador que é o trauma da rejeição. E hoje eu abordarei mais alguns sinais aqui com vocês. E o primeiro sinal que eu quero falar aqui para vocês é autoimagem distorcida. A pessoa que sofre do trauma da rejeição, geralmente ela tem uma autoimagem distorcida. Ela sempre vai se sentir inferiorizada. Ela se compara aos demais. Boa tarde para quem está entrando agora, bem-vinda Elisete, tudo bem? Essa autoimagem distorcida pode até mesmo ganhar proporções muito maiores, no sentido de acabar desencadeando distúrbios alimentares. Você já parou para pensar que por trás de um distúrbio alimentar, seja uma anorexia, seja uma bulimia, por exemplo, pode ser que por trás disso tenha aí o trauma da rejeição. Sim, o trauma da rejeição ele pode ser o grande pano de fundo que está aí dando essa sustentação para esses sintomas, anorexia, bulimia. A pessoa no trauma da rejeição, ela de alguma forma ou de várias formas, ela acabará se rejeitando. E essa rejeição, ela pode atingir a esfera da alimentação. Ou se alimenta em excesso, ou se alimenta de uma maneira muito escassa, muito limitada, ou se alimenta depois
já provoca o vômito, enfim. O trauma da rejeição, ele pode se desenrolar em várias nuances. O trauma da rejeição, ele pode atingir várias esferas da vida da pessoa. A pessoa no trauma da rejeição, com esse sinal de autoimagem distorcida, por mais que ela se cuide, por exemplo, com atividades físicas, ela nunca estará satisfeita. Vocês já viram, já perceberam aquela pessoa que treina na academia, aí adquire aquele corpo definido, ganha massa magra, aquele músculo, né? Todo bonito, torneado, tá definido, tá com um corpo muito saudável. E eu não tô falando de estética, eu tô falando de saúde também. Mas para ela nunca tá bom. Boa tarde, Amanda, bem-vinda. Aquela pessoa, ela sempre está insatisfeita, ela sempre quer mais. Nunca tá bom, ela malha mais, ela treina mais, vira rato de academia e toma suplementação, e daqui a pouco tá tomando anabolizante, e daqui a pouco a pessoa tá desfigurada. Já parou para pensar que por trás deste comportamento pode ser que esteja aí presente o trauma da rejeição? Pensa comigo, a pessoa ela se auto-rejeita inconscientemente, porque ela não tem essa consciência de estar se rejeitando. Então ela se sente insatisfeita com a própria imagem. Então ela sempre vai buscar uma perfeição que ela idealizou. Literalmente é algo da cabeça dela, nunca está satisfeita. Faz uma dieta, elimina alguns quilos e ela nunca está satisfeita. Quer emagrecer mais, quer emagrecer mais. E acaba ficando anoréxica ou anoréxico algumas vezes. Aí nós temos também um outro extremo, a pessoa come, se alimenta compulsivamente. Não é uma questão de fome, algo físico. Nós sabemos que por trás dessa compulsão alimentar existe também uma questão emocional muito forte. Todo o excesso aponta para uma falta. Por que aquela pessoa, por exemplo, está se alimentando de uma maneira tão desmedida, comendo compulsivamente? Ela nunca está satisfeita, ela come, daqui a pouco ela come de novo, e vai comendo e não para. Por quê? O que está acontecendo? Amanda mandou uma pergunta aqui. Se a pessoa tem trauma da rejeição e não se cuida, se desanima de cuidar de si própria. Amanda, isso acontece com muita frequência. A pessoa no trauma da rejeição também, por essa questão da autoimagem distorcida, ela pode perder o interesse em se cuidar. Por exemplo, ela não tem satisfação, certo? Ela nunca fica satisfeita. Então pode chegar um ponto, dar um exemplo prático. Ela vai para academia, ela treina, daqui a pouco ela desanima. Para que eu vou treinar? Para que eu vou fazer atividade física? Nunca vai dar resultado, eu nunca vou ficar com um corpo melhor. Para mim não vai ter efeito. E ela desanima, ela deixa de se cuidar. Aí, Amanda, tem outros sintomas envolvidos também, que é baixa autoestima, falta de motivação. A pessoa que está sofrendo do trauma da rejeição, ela não tem muita motivação para fazer muitas coisas. Ela também não tem muita iniciativa, ela demora muito para se decidir em fazer alguma coisa. E quando ela se decide em fazer, ela não sustenta aquela decisão por muito tempo. Ela se decide, ela demora muito, por exemplo, para entrar na academia. Bem-vinda, Franciele.
E quando ela entra, ela fica pouco tempo. Ela não tem constância, ela não tem motivação em se cuidar, em cuidar da saúde, em cuidar do físico, em cuidar da estética também. A pessoa no trauma da rejeição, ela vai se auto-rejeitando de várias maneiras. Tá, Amanda? Tá respondido aí para você? Ficou claro? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui para mim. É o que acontece no trauma da rejeição. Resumidamente, a pessoa ela se auto-rejeita de várias formas. E qual é a proposta da psicanálise? A psicanálise ela não tem como objetivo olhar o comportamento da pessoa, e sim aquilo que está por trás do comportamento. Qual o motivo daquela pessoa estar passando por um distúrbio alimentar? O que é que está por trás disso? Por que aquela pessoa deixou de comer, está anoréxica? Então, por que ela está provocando, está passando pela bulimia? Bem-vinda, Vivian. Por que ela está comendo de uma maneira tão desenfreada? O que ocasionou aquilo? A psicanálise tem esse olhar de focar na causa. Ela vai investigar através do inconsciente aquilo que causou o comportamento. Ela vai na causa, na raiz, certo? Ela não fica focada no comportamento, ela não está focada nos sintomas, mas sim naquilo que originou o sintoma, que muito possivelmente foi uma dor emocional, algum tipo de trauma, certo? Bem-vindos aí a todos que estão entrando agora. Eu quero a interação de vocês, eu estou aqui falando sobre mais alguns sintomas que estão presentes no trauma da rejeição. E responda aí para mim, você já parou para pensar, passou pela sua cabeça alguma vez que a pessoa que está ali com algum distúrbio alimentar, com problema, né, da autoimagem, seja bulimia, seja anorexia, seja uma compulsão alimentar, já parou para pensar que aquilo ali pode ser consequência do trauma da rejeição? Um dos sintomas presentes no trauma da rejeição? Responda aí para mim aqui, eu quero ver a interação de vocês. Você imaginou que o trauma da rejeição poderia atingir de tal forma a pessoa ao ponto dela desenvolver também distúrbios alimentares das mais variadas formas? Karina, bem-vinda, Aline, todos que entraram agora. Gente, tá claro para vocês? Vocês têm aí mais alguma dúvida? Se tiver, manda aí para mim, fica à vontade, eu amo a participação de vocês. Só enriquece a nossa live aqui, a participação de vocês. Tá tranquilo? Se tá tranquilo, eu vou continuar. Mais um sinal muito presente no trauma da rejeição: dificuldade em perdoar. Gente, isso não é só uma questão de personalidade. Claro que de acordo com a personalidade da pessoa, ela sim pode ter uma maior dificuldade em perdoar. Questão de temperamento também influencia. Um temperamento melancólico, naturalmente, ele tem mais dificuldade em perdoar, mas com relação ao trauma da rejeição, é muito frequente que a pessoa que tem o trauma da rejeição, né, que está ali sofrendo do trauma da rejeição, tenha também essa dificuldade em perdoar. Fulano me rejeitou, fulano me fez sentir rejeitada, rejeitado. Essa pessoa, muito provavelmente, ela terá uma dificuldade em perdoar aquela pessoa. A pessoa, quando sofre do trauma da rejeição, ela fica remoendo o sentimento da rejeição.
E ela pode sim também se tornar uma pessoa rancorosa. Ah, você não aceitou uma coisa da minha parte, me rejeitou de alguma forma, seja em relacionamentos amorosos, seja no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, por exemplo, eu dei uma sugestão para o meu superior. Olha, que tal nós fazermos de tal forma? Ou então, quando eu apresento um projeto e aquilo não é bem recebido da maneira como eu idealizei, como eu, eu pensei que seria aceito, eu posso sim ficar com rancor, criar rancor, ter essa dificuldade em lidar com a situação. A pessoa, quando sofre do trauma da rejeição, ela leva tudo para o pessoal. Ela não vai ter a maturidade emocional em saber separar as coisas. Uma ideia minha, um projeto meu não foi aceito, então é porque fulano está me rejeitando. E não é o que acontece na realidade, mas é assim que ela interpreta essa situação. Dani, bem-vinda, Aline, Eliana, Joyce, que bom tê-las aqui comigo. Saudade, Joyce. Dani, um abraço para você. Dani, pensei em você hoje. A Aline mandou aqui Eu tenho dificuldade em perdoar e essa semana acabei explodindo de raiva de tanto que fico guardando e percebi que os sintomas de TEPT está mais presente do que gostaria. Tá, Aline, você já falou do TEPT, mas vamos voltar aqui para o trauma da rejeição. A dificuldade em perdoar é fato, ela está presente no trauma da rejeição. Pessoas que sofrem do trauma da rejeição, elas ficam muito suscetíveis aos acontecimentos, elas se tornam muito reativas. Tudo que acontece ou deixa de acontecer, ela leva para o pessoal. Ah, não deu certo? Tá me rejeitando. Falou tal coisa sobre mim? Tá me rejeitando. Não, fulano não reagiu da maneira que eu imaginei, então ele me rejeitou. Ele não me quis, ele me preteriu, não gosta de mim, tá me criticando é porque tá me rejeitando. Se não concorda comigo, tá me rejeitando. E ela vai também ficando ali amargurada, rancorosa com as pessoas, cria confusão com pequenas coisinhas. Isso no contexto familiar se torna algo assim muito delicado, porque coisinhas assim do dia a dia podem se tornar grandes problemas, porque ela é muito reativa, ela faz tempestade em copo d'água. Sabe aquelas pessoas difíceis de lidar? A maioria das vezes essas pessoas difíceis de lidar são pessoas que estão sofrendo do trauma da rejeição. É a Amanda. Mandou aqui para mim, eu vou ler para vocês. Eu acho que estou adquirindo compulsão alimentar. É mesmo, Amanda? Fico comendo coisas pequenas o tempo todo e tenho procurado muito açúcar. Mas se tiver algo gostoso, salgado, também fico beliscando ou será ansiedade. A ansiedade também é um dos sintomas clássicos no trauma da rejeição. E esse anseio aí por querer comer o tempo todo, principalmente doce, Amanda, é uma questão emocional que tá aí como um pano de fundo. Talvez não seja especificamente, Amanda, o trauma da rejeição, mas com certeza existe aí uma questão emocional mal resolvida em você que faz com que você busque o prazer, a satisfação na comida, especialmente no doce. Açúcar é viciante, açúcar é droga. Quando nós comemos açúcar, a nossa bioquímica entra em ação, toda a nossa fisiologia, e nós produzimos neurotransmissores do prazer. Momentaneamente, a ingesta do açúcar, quando a gente come açúcar, a gente ingere açúcar, rapidamente a gente sente um bem-estar.
Dizem que chocolate é terapêutico, né? O cacau é muito bom, mas o açúcar não. Porque o açúcar, ele vai fazer com que o nosso organismo produza neurotransmissores que vão nos dar uma sensação de bem-estar de uma maneira rápida e muito passageira. Então a gente come um docinho agora, daqui a pouco a gente quer comer mais. Então é muito fácil a gente se viciar em açúcar. Porque a nossa mente, ela quer o bem-estar, a nossa mente, ela quer aquilo que nos dá prazer. Isso é da psique do homem. O homem, ele quer a satisfação. Isso é algo da mente humana, tá? Então, quando o nosso emocional, Amanda, não está saudável, não está em equilíbrio, nós vamos procurar algum subterfúgio, algum meio para tentar satisfazer aquilo que está nos faltando. Falta no emocional, a gente vai tentar satisfazer de alguma forma. Toda falta, todo excesso, aliás, aponta para uma falta. Tá comendo em excesso, Amanda? O que é que tá faltando aí no seu emocional? Tá comendo em excesso? Provavelmente você está querendo suprir inconscientemente, através da alimentação, do açúcar, aquilo que está faltando no teu emocional. Isso começou agora? Foi sempre assim? Quais são as circunstâncias que você está hoje? Tudo isso a gente trabalha em análise, tá, Amanda? Porque a gente, na psicanálise, como eu já disse, nós não focaremos no comportamento. Então, nós vamos aí, através de um trabalho de investigação, acessando o inconsciente, que é objeto de estudo da psicanálise, descobrir o motivo dessa compulsão aí alimentar. Ficou claro, Amanda? Bem-vinda, Vitória, que bom ter você aqui. A Joyce mandou o seguinte: Tati, uma pessoa rejeitada, ela pode passar a rejeitar como mecanismo de defesa? Como diz aquele meme, é claro, é óbvio. Infelizmente, sim. Pessoas que sofrem do trauma da rejeição, além de se auto-rejeitarem, seja comendo muito ou comendo pouco ou demais, come em excesso ou deixa de comer também, uma maneira de se auto-rejeitar, porque isso vai fazer mal de alguma forma. Entendem? Então, também ela rejeita. A pessoa que sofre do trauma da rejeição, em algum momento, de alguma forma, ela rejeitará as pessoas. Das mais variadas formas. Tá, Joyce? Muito boa pergunta. Joyce, eu faço isso, eu rejeito porque tenho medo de ser rejeitada. Isso, gente, é típico de quem sofre da rejeição. Ela rejeita para não ser rejeitada, ou seja, ela quer ser rápida no gatilho. Antes de que me rejeitem, eu vou e rejeito. Mecanismo de defesa puro. Eu prefiro rejeitar do que ser rejeitada. Eu já dei um exemplo disso em uma live anterior, no contexto de trabalho, por exemplo. A pessoa, ela entra no trabalho, ela tá indo bem, bem-vinda, Marcela, e do nada, ela inconscientemente, ela faz alguma coisa ou deixa de fazer algo no trabalho que deveria ser feito ou que não poderia ser feito de uma maneira inconsciente para que ela seja dispensada. Que ela ganhe as contas, para que ela seja demitida, ou então ela mesma vai e pede as contas. Ah, não gostei, não me adaptei, não é meu perfil, aí ela vai, tchau. É uma maneira de rejeitar. Entra em um relacionamento amoroso, por exemplo, tá indo, aí chega em tal momento, ela vai e termina. Porque no inconsciente dela, o que ela pensa, opa, daqui a pouco ele ou ela vai me rejeitar, então deixa eu ser mais rápida, eu rejeito primeiro. Mecanismo de defesa no trabalho, como eu já disse, antes de me demitirem, eu vou e peço as contas. Entende como que isso é sério? Amanda respondeu aqui, começou
depois de romper uma relação de 11 anos. 11 anos atrás, eu às vezes foco na alimentação saudável, mas quando eu fico meio triste, cansada do trabalho, eu acabo comendo porcaria por estar mais acessível. Amanda, quando nós comemos, a nossa fisiologia começa a entrar em ação, a bioquímica, os neurotransmissores são liberados. Quando nós comemos, nós liberamos neurotransmissores do prazer. Então, você está buscando aí inconscientemente na comida uma satisfação que você não tenha encontrado nas circunstâncias da tua vida. Tá muito cansada? Aí você vai e come, porque comer vai relaxar. E vai mesmo, vai liberar alguns neurotransmissores ali, que vão te dar um bem-estar, sensação de saciedade. Só que isso, se você está comendo por questão emocional, a comida, aquela sensação de prazer não vai durar muito tempo e você não vai se satisfazer, você vai querer mais. Aí daqui a pouco você está querendo comer mais. Não adianta querer suprir de uma maneira física algo que está faltando no emocional. E é isso que você tem feito, é isso que acontece. Está faltando inconscientemente, tua mente vai levar você a tentar suprir de alguma forma. Só que se está faltando no emocional, você tem que resolver o emocional. Tentar resolver de uma maneira física, porque comer é algo físico, vai resolver no capítulo 1. No capítulo 2 você vai querer comer mais, porque não vai dar conta, não vai satisfazer totalmente, entende? Então volte o seu olhar, o seu foco para o emocional. Busque terapia, vá fazer terapia psicanalítica. Se não conhece a análise, faça e resolva essas questões aí desde a raiz, para que assim você consiga eliminar os sintomas, ok? Bem-vinda, Josiane. Como saber se a pessoa superou a rejeição? Um exemplo coloquial, deixa eu ser bem objetiva. A pessoa, por exemplo, Joyce, quando ela não sofre mais do trauma da rejeição, eu vou dar o meu caso como exemplo, porque eu falo muito do trauma da rejeição, da dependência emocional, não só de estudar da teoria psicanalítica, mas de ser parte da minha história. Foi um trauma que eu vivi. E eu vivi muitos sintomas em decorrência do trauma da rejeição. Como que eu sei? Hoje, por exemplo, Joyce, eu não fico mais refém da opinião de ninguém. Gostou de mim? Ótimo. Não gostou? Só lamento. Quem perdeu foi você, entendeu? É assim. Hoje eu sou muito bem resolvida. Eu não me importo mais com a opinião de ninguém. Isso é um fator preponderante na minha vida. Eu não busco também a aprovação de ninguém. Eu tenho os meus princípios. Se estão alinhados aos meus princípios, ok. Agrade Pedro ou desagrade Paulo, não estou nem aí. Como cristã, o meu compromisso é com o Papai do Céu. Não é com comedor de arroz e feijão assim como eu. Pessoa que está ali no trauma da rejeição tem uma preocupação exacerbada com a opinião alheia. Eu já tive, hoje não mais, tá? Alguns exemplos aí que mostram que você superou o trauma da rejeição. Claro que a superação de um trauma não acontece assim no estalar de dedos. Quando nós falamos em análise, que é a terapia psicanalítica, subentende-se que é um processo terapêutico. Uns levarão mais tempo, outros menos, mas é algo da subjetividade do sujeito. É algo muito particular, individual de cada um, ok? Ficou claro, Joyce? Aí, bem-vinda para quem entrou agora, Rafa. A Amanda mandou o seguinte: por que ser rejeitada machuca, dói? Sim, se dói,
Então, precisa ser resolvido. Hoje em dia, não me dói mais. Entendam todos que estão aqui. Não tem como nós vivermos aqui nessa vida sem passarmos por rejeição. Em algum momento, por alguém, nós seremos rejeitadas, rejeitados. Agora, como que nós lidamos com essa rejeição é o que faz toda a diferença. Se ainda dói em você, Amanda, isso não é bom? Então significa que você sim ainda tem problema com a rejeição. Hoje em dia, quando alguém me rejeita, tô nem aí. Já viu aquela criança? Ó, passa batido por mim, me rejeitou, quem tá perdendo é o outro. Entende? Eu não me rejeito mais. Essa é a questão. Quando eu não me rejeito mais, não importa se as pessoas vão me rejeitarem, porque eu me amo, eu me aceito. Sobretudo, eu sei quem eu sou, eu tenho plena consciência da minha identidade. Então, eu não sou mais refém da aprovação de ninguém. Quando me rejeitam, tá tudo bem. Eu não preciso ser aceita, ser aprovada pelos outros, porque eu sei quem eu sou. A pessoa que sofre o trauma da rejeição, ela se reprova constantemente. Se reprovar é se rejeitar. Então, ela precisa da validação do outro. Ela precisa que o outro aprove, que o outro aceite, para que ela se sinta validada enquanto pessoa. Quando você supera o trauma da rejeição, você não precisa mais da validação, da aprovação de quem quer que seja. Você não é mais refém, escrava disso. Entendeu, Amanda? Amanda, eu fico à disposição, tá? Querendo conversar, saber mais de como funciona a terapia psicanalítica, pode me procurar, Amanda, que eu terei o maior prazer em esclarecer para você, ok? A Aline mandou o seguinte: ouvi falar que quando somos rejeitados pela mãe, não conseguimos estabelecer vínculo porque isso faltou e é dado pela mãe. Aline, a rejeição, quando ela vem por parte da mãe, a rejeição materna deixa sequelas muito fortes, né? Quando nós somos rejeitados pelos nossos progenitores, os sintomas são mais agravantes. Então, as consequências são mais severas, atinge muito mais, dói muito mais. Consequentemente, para superar, será um desafio ainda maior, mas é possível superar. O estabelecimento de vínculo, sim, pode ficar comprometido, porque esse vínculo master, né, que nós temos com o pai e com a mãe, quando ele fica comprometido por conta da rejeição, fatalmente nós levaremos essa dificuldade em estabelecer vínculos aos demais relacionamentos, ok? Tá respondido, Aline? Se não tiver, pode perguntar aí. Tem mais perguntas? Pode mandar. Bem-vinda, Sônia. A Aline mandou o seguinte: por mais que tenhamos outros cuidadores, o vínculo com a mãe é que nos faz estabelecer relacionamento saudável com as pessoas. Aline, não necessariamente. Você precisa estabelecer um vínculo saudável com você mesmo. Tá? Nós, de forma geral, não podemos ficar dependentes da aceitação de ninguém, ainda que seja a nossa própria mãe. Ok? Porque independente de ser mãe, todos nós temos limitações emocionais, ok? Quando uma mãe rejeita um filho, ela também tem as questões emocionais dela. Estou dizendo isso para justificar? Obviamente que não, mas sim para explicar. Pessoas adoecidas emocionalmente podem rejeitar, ainda que seja o filho. Então, nós não podemos ficar reféns da aceitação, do acolhimento de ninguém. Aline e todos que estão aqui comigo, é muito importante que nós aprendamos a nos amar, a nos aceitar.
quando eu estou bem resolvida comigo mesma, ainda que alguém muito importante na minha vida me rejeite, isso não me afeta, isso não me limita, isso não me dói. Ainda que seja algo, sim, é triste, né? Sejamos realistas, é triste, não é algo agradável. Porém, não vai me doer, me afetar ao ponto de comprometer a minha vida, me limitando em várias áreas, que é o que acontece no trauma da rejeição, certo? Mais alguma pergunta? Não, Joyce, não estarei. Não tem mais questões? Posso continuar? Ficou claro até agora para vocês? Bem-vindas, vocês que entraram aí, Farianise, Miss Santos. Gente, eu quero falar sobre mais um sinal. E eu, com esse sinal aqui, eu fecho a live de hoje e eu volto assim que possível, tá? Nós estamos aí no mês de setembro, quero ver se eu volto aqui em live para abordar a temática de setembro, que é a prevenção ao suicídio. Bem-vindas vocês que estão entrando agora. Eu vou falar agora sobre mais um sinal muito interessante que também está presente aí no trauma da rejeição, que é fantasias de vingança. Eu falei há pouco tempo atrás aí para vocês que a pessoa no trauma da rejeição, ela tem essa tendência, né, a se tornar uma pessoa rancorosa, que tem a dificuldade em se perdoar, ela fica magoada muito facilmente, né, porque ela leva tudo pro pessoal, ela interpreta a maioria das situações, das atitudes das pessoas como sendo rejeitada. Quando as coisas não acontecem da maneira que ela idealizou, ela se sente rejeitada. E nesse sinal aqui, que essa fantasia de vingança, olha só como que é interessante. A pessoa que está sofrendo do trauma da rejeição, ela vai fantasiar vinganças. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas só para vocês entenderem. Faz de conta que eu convidei a Joyce para fazer, vamos inverter, faz de conta que a Joyce me convidou para fazer uma live com ela e eu não aceitei por questões de disponibilidade de horário. Não, Joyce, olha, a minha agenda está apertada, não tenho tempo disponível para fazer uma live com você. Ela simplesmente fica chateada, se sente rejeitada, ela interpreta como sendo rejeitada. A Tati não quis fazer uma live comigo, ela me rejeitou, ela me deu uma desculpa esfarrapada, que não tinha tempo. Ela se sentiu rejeitada. Aí, inconscientemente, por ter se sentido rejeitada, ela vai querer se vingar de mim. Ela deixa de me seguir no Insta ou então me bloqueia. É uma vingança. Tá? É um exemplo. Parece bobo, mas acontece. Porque quando a gente fala aqui desse sinal de vingança, né? Fantasiar vingança, não precisa ser algo grandioso. Uma vingança macabra, né? Algo assim muito esdrúxulo, exagerado. Vou te encontrar na rua, vou te dar uma surra, por exemplo. Não, ou eu vou te ligar e vou te xingar, falar um monte de absurdos, enfim. Não precisa ganhar essa proporção a vingança. Pode ser assim de uma maneira bem sutil, bem disfarçada, entende? Vocês estão entendendo como que o trauma da rejeição vai conduzindo a vida da pessoa? Pessoas que estão feridas emocionalmente, que estão ali escravizadas por um trauma, por algum trauma, especialmente o trauma da rejeição, ela vive movida por essa dor emocional. Tudo que ela faz ou tudo que ela deixa de fazer é em virtude desse trauma. Gostou do exemplo, o Joyce? Foi só um exemplo, tá, amiga? Foi só um exemplo. Mas vocês estão entendendo? Aí a pessoa, por exemplo, que tá ali sofrendo do trauma da rejeição,
que ela pode apresentar esse sinal de fantasiar vingança, ela está em um relacionamento. Aí o parceiro ou a parceira termina o relacionamento com ela, coloca um ponto final. Inconscientemente ela vai querer se vingar. Aí ela entra em um outro relacionamento. Aí ela fica postando várias fotos no Insta para que a outra pessoa veja, ou faz de tudo para que a outra pessoa fique sabendo, porque ela quer passar a imagem. Eu tô bem, tô maravilhosa, tô por cima, dei a volta por cima. Também é uma maneira de se vingar. Só que tá tudo no inconsciente dela, porque conscientemente ela não fez com essa intenção. Tá tudo no inconsciente. Ana, bem-vinda, Ana, que bom que você está aqui. Fantasiar vinganças. Quando eu quis, você não me quis, então agora que você quer, eu não quero, eu vou me vingar. Você me esnobou, então agora é minha vez, eu vou me vingar. Agora sou eu que não quero, sou eu que esnobo. Você me disse não em algum momento. Aí quando você vem até mim me pedindo um favor, me pedindo alguma coisa, sou eu quem dirá não para você. Eu vou me vingar. Quando você me rejeita, então eu faço alguma coisa para que eu também tenha oportunidade de te rejeitar, porque assim eu me vingo. É uma maneira inconsciente de aplacar essa dor emocional. Vocês estão entendendo o que acontece com a pessoa que está no trauma da rejeição? Aí nós olhamos somente as atitudes, somente o comportamento. E é muito fácil você daí exercer um juízo de valor em cima dessa pessoa. Fazer juízo de valor nada mais é do que o julgar. Sabe aquele julgar que Jesus falou para nós não fazermos? Não julgueis. Sabe o famoso julgueis que Jesus falou para nós não fazermos porque é pecado? É isso, fazer juízo de valor. Aquela pessoa é soberba, é orgulhosa, é arrogante, né? Aquela pessoa disse não para mim, não quis, não concordou e não sei o quê. O que é que está por trás disso? Será que é só isso? Será que por trás disso não existe aí uma dor emocional? É muito fácil nós julgarmos a pessoa e falarmos, por exemplo, que ela é vingativa. Mas será que por trás aí dessa característica de ser vingativa não existe a dor emocional da rejeição? Nos últimos posts, eu acho que foi semana passada, eu abordei a questão do mau caratismo relacionado a um emocional adoecido, onde eu deixei bem claro que não existe uma pessoa que apresente falhas de caráter, né? Que não tenha ali um emocional adoecido, comprometido por trás. Porque ninguém se torna mau caráter da noite para o dia porque quer. Existe uma razão, existe um motivo, existe um histórico. O que foi que aconteceu com aquela pessoa? Né? Quais são os traumas que ela carrega que tornaram ela daquela forma? Ao ponto de fazer com que ela apresente ali algumas falhas de caráter específicas. Pensem sobre isso. Joyce colocou o seguinte: sim, Tati, é tipo tentar induzir até outras pessoas contra outra. Essa tentativa de indução é a manipulação, tá? E essa questão da manipulação, ela tá presente na dependência emocional, que é um dos sintomas mais fortes, um dos piores. Na minha opinião, aliás, é o pior sintoma do trauma da rejeição. Dependência emocional. Existe aí características da dependência emocional que fazem com que a pessoa se torne manipuladora. Olha o fio da meada, Joyce. Vai buscando o fio da meada. Numa ponta você tem a dependência emocional com a manipulação, aí você volta, você chega aonde? Rejeição. É um efeito dominó. Aqui a gente tem o trauma da rejeição, aí ele vai desencadeando vários sintomas aí, vários sinais, inclusive a manipulação que você mencionou, ok? Uau, Tati, eu creio que a cada dia mais estou sendo curada desse trauma. Yes! Maravilha, Joyce. Hoje estou bem mais leve como nunca fui. É processo, gente. Nós temos que viver o processo. Meniten, querida, que bom que você está aqui. Elis, bem-vinda. Meniten, um abraço.
vi a sua live hoje de manhã. Que Jesus continue te abençoando, te usando como canal de bênção. Mais alguma dúvida, a gente pode mandar para mim. Vocês tinham noção que o trauma da rejeição pode deixar esses sintomas aí, esses sinais presentes na vida da pessoa? Eu comecei a live, eu vou até relembrar com vocês, falando sobre o primeiro sinal de hoje, que foi a autoimagem distorcida. Depois nós falamos sobre a dificuldade em perdoar. E ressaltando aqui, gente, com relação a esse sintoma, dificuldade em perdoar, eu enfatizei aqui com vocês a dificuldade em perdoar o outro, certo? Bruna, bem-vinda, Bruna. Mas a pessoa, quando sofre do trauma da rejeição, prestem bem atenção nisso, ela também possui uma dificuldade enorme em se perdoar. Porque uma coisa é eu conseguir perdoar o outro. Por mais que a pessoa no trauma da rejeição tenha essa dificuldade, ela tem sim dificuldade em perdoar o outro, mas quando se trata em se perdoar, a dificuldade é ainda maior. Percebam, a dificuldade em se perdoar é ainda maior para quem sofre do trauma da rejeição. Ela se torna extremamente autocrítica, extremamente inflexível com ela mesma, extremamente intolerante com ela mesma. Ela tolera o outro com mais facilidade, ainda que com pouca facilidade, mas ela ainda tolera mais o outro do que ela mesma. Ela se torna uma carrasca de si mesma. Então é como se lá dentro dela, ela estivesse na mente dela com um chicotinho e chulape, se chicoteando. Ah, você fez errado dessa vez, chulape. Ah, você errou de novo, pei, entendeu? Ela fica se cobrando, ela não se perdoa, ela pega pesado com ela o tempo todo. Ela é extremamente exigente com ela. Com o outro ali ela até deixa passar, mas com ela não. Aí tem a questão também do perfeccionismo. Olha só, uma coisa vai levando a outra. Eu não consigo me perdoar. Será que você que está aqui comigo agora nessa live, você tem essa dificuldade em se perdoar? E olha só, Jesus, que é Deus, que é perfeito, Ele nos perdoa. Aí a pessoa que está ali com trauma da rejeição, ela apresenta essa dificuldade em se perdoar. E eu posso dizer para vocês, como cristã, que essa dificuldade chega até ser algo pecaminoso. Pense comigo, se o próprio Deus, que é o perfeito, o santo, o justo, nos perdoa, quem sou eu para não me perdoar? Pensem sobre isso. Essa dificuldade em se perdoar é uma grande covardia com você mesmo. Aí, pensem comigo também. Olha só uma outra nuance aqui, olha, já leva para uma outra coisa. Eu tenho essa dificuldade em me perdoar também porque no trauma da rejeição existem várias crenças limitantes, ok? E uma dessas crenças é a crença de que eu não sou merecedora do perdão, eu não sou digna de ser perdoada. Ela tem dificuldade em receber o perdão do próprio Deus? Claro que tem. Mas ela, em contrapartida, ela também não consegue se perdoar. Aí como é que fica essa pessoa que não consegue se perdoar, se cobrando o tempo todo? Fica ali escravizada pela culpa. Gente, sentimento de culpa é uma desgraça. Me perdoem aí o termo, uma palavra forte, mas o que significa é tirar a graça da jogada. Deus nos perdoa porque Ele é o Deus da graça, é favor imerecido, Somos pecadores, ainda que regenerados. E a pessoa que está ali, gente,
sofrendo do trauma da rejeição, ela pode ter até mesmo a sua vida espiritual comprometida por conta dessa dor emocional que é a rejeição. Eu não me perdoo, eu não acredito que eu sou digna de ser perdoada por conta dessa crença limitante. Aí eu fico me culpando o tempo todo. Eu trago essa culpa para minha vida como um fardo pesadíssimo, desnecessário. Um fardo que eu mesmo me impus. Aí a pessoa vai ficando cansada, exausta, porque a culpa tá aqui, ó, no inconsciente, martelando. Ela fica se culpando o tempo todo por tudo. Coisas que não tem nada a ver com ela, que não é da responsabilidade dela, que não é da alçada dela. Mas ela toma para si como dela e ela se culpa. Ah, não deu certo, minha culpa. Ah, não sei o que, é minha culpa. É culpa, 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 culpa. Culpa é um dos sinais também muito presentes em quem sofre do trauma da rejeição. Ela se culpa constantemente. O dedo dela de acusação está constantemente virado para ela. Tá claro isso para vocês? Por favor, mandem aí perguntas para mim, eu quero ver a participação de vocês. A Bruna mandou o seguinte: a clareza do erro é essencial para conseguirmos seguir em frente. A clareza do erro é essencial para conseguirmos seguir em frente. Por isso que eu gosto de trazer aqui nas lives, com relação ao trauma da rejeição, os sinais que estão presentes para que vocês possam identificar ou não em vocês, ou até mesmo em alguém. Por que a pessoa age daquela forma? Por que a pessoa apresenta tal comportamento, tal atitude? O que é que está por trás disso? Será que não é o tal do trauma da rejeição? Entendeu? Beleza, galera? Posso terminar por hoje? Já foi aí quase 1 hora, passa rapidinho, hein? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro aí com relação a esses sinais que eu trouxe para vocês. Ó, recapitulando, falei da autoimagem distorcida, dificuldade em se perdoar e dificuldade em perdoar o outro também. E fantasias de vingança. Ficamos aí quase 1 hora falando sobre esses 3 sinais e tem mais, viu? Tem mais, não para por aí não. Tem mais alguns sinais que eu quero em uma próxima live voltar e abordar com vocês. Mas, por hoje, eu quero agradecer a participação de vocês e vou deixar gravada, salva, né, lá no meu feed. E para quem quiser aprender mais sobre trauma da rejeição ou até mesmo superar, fica aí o convite para que você faça análise, possa me chamar aí, pode me chamar no privado. Eu já desenvolvi uma mentoria específica para quem quer superar o trauma da rejeição. Se quer participar, só me chamar no privado também, ok? E em breve eu tenho uma novidade aí para vocês. Um projeto novo que eu estou trabalhando e em breve eu lançarei. Tem relação com o trauma da rejeição. Vocês querem saber o que é? Mandem aí para mim, coloca assim, eu quero. Manda aí para mim, coloca aí, eu quero. Ou vocês não têm curiosidade? Ninguém quer saber, gente? Nossa, vocês não são curiosas? Ok, então. Eu deixarei no suspense. Assim que estiver tudo ok, eu trarei mais informações a respeito dessa novidade aí com relação ao trauma da rejeição. Por hora eu agradeço a participação de vocês que passaram por aqui, principalmente vocês que permaneceram até o final. Deixarei, tá? Salva lá no feed.
Olha, vocês acordaram? Vocês estavam dormindo, gente? O que aconteceu com vocês? Agora vocês querem saber? Vou falar, eu estou desenvolvendo um produto específico para quem quer aprender mais sobre o trauma da rejeição e especialmente para quem quer superar o trauma da rejeição, certo? E assim que estiver pronto, eu lançarei oficialmente para vocês, tá? Eu estou aí em fase de estruturação. Muito em breve vai estar pronto e eu trarei aqui para vocês, tá? Se trata de um e-book. É um e-book, um material muito objetivo, de uma linguagem muito fácil, qualquer pessoa vai entender e vai aí adquirir mais conhecimento com relação à rejeição e como superar. E obviamente tudo embasado na psicanálise, certo? Então, assim que estiver pronto, eu vou divulgar e desde já eu começo aí a falar para vocês, anunciar para vocês essa novidade, porque quando eu lançar, eu quero que vocês possam adquirir esse produto e com certeza vai agregar muito na vida de vocês, certo? Vou finalizando por aqui, tenha um excelente final de semana. Qualquer dúvida, querendo conversar sobre o trauma da rejeição, querendo saber mais como funciona a terapia psicanalítica, que é análise. Tô fazendo terapia psicanalítica, tô fazendo análise. É a mesma coisa. Tô fazendo terapia com alguém, né, um terapeuta que é analista, é a mesma coisa que psicanalista, certo? Eu sempre gosto de esclarecer essa nomenclatura aí, esses sinônimos, essas variações, para que vocês não fiquem aí perdidos, certo? Se tiver alguma dúvida, manda para mim. Muito obrigada mais uma vez, forte abraço, que Jesus continue abençoando grandemente a vida de cada um. Até a próxima live. Tchau, tchau!